E aí, turma, vamos dar continuidade, né, ao nosso material sobre a questão do povo brasileiro, que a gente comentou aí um pouquinho sobre os índios, quilombolas, os ribeirinhos e os caiçaras. Agora, a ideia do nosso material é colocar nos dias atuais alguns grupos que passam por algum processo, né, de exclusão, tá? Na questão social e econômica. E o livro comenta aí sobre dois grupos que é importante realmente que a gente estude. Um grupo é no campo, tá? E um outro grupo é na cidade. No campo hoje existe um grupo, né, que é um movimento chamado MST, tá aí no material, que é o movimento dos sem terra, tá? Professor, o que é esse movimento? Gente, primeiro, para entender o movimento, a gente precisa entender um pouquinho da distribuição de terra, né, que a gente tem no Brasil. A ideia do movimento dos sem terra, ele traz a questão da distribuição de terras improdutivas para aquele que não tem terra e querem produzir. Então a ideia aqui é para aquela terra que é improdutiva, ou seja, que não está produzindo, tá? Que o governo negocie essa terra e divida essa terra, tá bom? Para um grupo chamado de Movimento dos Sem Terras. Esse grupo é um grupo normalmente de agricultores, tá? Que não tem terra para produzir e buscam nessa terra a produção para o seu sustento, tanto para a sua alimentação, né? Como também para a venda desse produto, né, em feiras livres, que hoje existem várias aqui em Maceió, organizada pelo governo, para que eles possam vender esse produto, né, para a sua linha de produção, para que ele possa ter a sua subsistência, né, e ele possa se alimentar e viver com isso. Então, esse grupo, a ideia e o objetivo principal desse grupo é realmente a busca de terra através de uma reforma agrária. Por quê? Porque o que é que a gente encontra hoje no Brasil, de uma forma geral? Uma distribuição de terra que foi feita de forma irregular, né? Que é o que a gente chama de muita gente, né, que precisa da terra para plantar e não tem, e pouca gente, né, com a quantidade de terra enorme. E muitas vezes, gente, essa terra ela não é utilizada, tá? Então, a ideia da reforma agrária é pegar essa terra que não é utilizada, que não está tendo produção, e que o governo possa fazer uma intermediação entre o grupo, né, do MST, tá certo? E o grupo de quem tem a posse da terra. Ok? Então, esse é um dos movimentos que o livro fala aí, que é a reforma agrária, e esse grupo vive numa luta constante aí. Hoje já tem vários assentamentos, né? Muitos deles de forma legal hoje, com a terra já em nome do proprietário realmente, né? Do agricultor, tá? E são pequenos agricultores, tá, gente? Onde eles vão tirar ali o seu sustento, ok? Um outro grupo é o grupo do movimento dos sem-tetos. Gente, isso vem com o êxodo rural, né? Muita gente saindo do campo para a cidade. O problema é que quando chega na cidade, você não tem muitas vezes uma estrutura de moradia para todo mundo, principalmente para uma classe que não tem uma técnica de trabalho na cidade tão grande, tá? Então esse grupo, que é o grupo do movimento dos sem-tetos, eles buscam junto ao governo moradias, principalmente em prédios, né, que foram abandonados, tá, em construção de casas, de conjuntos residenciais, né, para que possa se fazer casas e
eles possam ali ser encaixados, né, nessa questão da moradia, esse, gente, diferente do campo, dentro da cidade, tá? Então, esse movimento dos sem-tetos, eles reivindicam a moradia no setor urbano, porque muitos vieram do campo e não conseguiram aqui, como eu falei, né, estabelecer uma boa técnica, tá, para a cidade, e aí tem dificuldade de possuir, de comprar, né, a sua própria moradia. E aí eles lutam para que o governo possam construir isso e possam cobrar parcelas pequenas, como a gente vê hoje, né, em toda a região do Brasil, tá? Um projeto com parcelas aí 60, 50, dependendo do pouco da renda, né? Que a maioria são realmente pessoas ali autônomos, e possa também privilegiar essas famílias, ok? Então, esses são os grupos atuais, né, que sofrem tanto no campo como na cidade. Beleza? Ok, abraços!